Como trabalhar a união e a confiança de uma equipe esportiva? Se você tem essa dúvida, certamente você está no lugar certo. Eu sou o professor João Ricardo Kozak, psicólogo do esporte e presidente da Associação Paulista da Psicologia do Esporte. Dúvida enviada pela querida Júlia Madalena sobre a questão de grupos. Como trabalhar a confiança, como trabalhar a união, a integração, o trabalho de equipe e, sobretudo, como resgatar a confiança da equipe nos momentos mais difíceis. E sempre quando vem essa questão de grupo, eu me lembro dos esportes eletrônicos e algo que nas últimas equipes que eu trabalhei, eu sempre procuro desenvolver, que é o que a gente chama da palavra âncora, a ancoragem, né? Ou a palavra gatilho, que é aquela que faz o grupo olhar para si. Então, uma palavra, normalmente, uma frase, uma sentença ou algum conteúdo que faça sentido para o time e que tenha em si um significado positivo, produtivo e até mesmo reativo. Então, por exemplo, você pega uma equipe que tem aí uma identificação, por exemplo, vou só criar um exemplo aqui, tá? Com o continente da África, porque algo de muito bom aconteceu com essa equipe quando eles estiveram na África. Então, combina-se com a equipe, por exemplo, que um possível resgate ou num momento de dificuldade ou numa necessidade de reação, a palavra África significa o quê? Tá tudo bem, seguimos em frente e depois, se precisar, a gente conversa. Então, África, 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 todo mundo volta, é a âncora que tira a possibilidade de um sobrevoo ou um desligamento naquele instante e um retorno, né? A âncora ela traz a ideia de vir para o solo, né? De novo, dar um chão de realidade e continuar operando e continuar atuando. Então, essa ideia da ancoragem, ou uma palavra-chave que liga o time enquanto um organismo coletivo ao retorno para sua alta performance, é muito utilizada pela psicologia do esporte para trazer essa união momentânea, nesse sentido, né, de união momentânea, um resgate e um reencontro com o processo, com o desempenho, buscando o resultado. Então, palavra-chave, ancoragem, isso traz em si e deve ser trabalhado no dia a dia, nos treinos. Essa ideia de treinamento, pessoal, eu insisto demais. O pessoal treina muito a parte física, muito a parte tática, muito a parte técnica e não treina o campo mental. E não adianta, não vai surgir numa competição algo que não foi treinado. Concordam? Então, essa questão desse gatilho, dessa âncora, dessa palavra, né, que traz a âncora em si e volta e faz o time retomar o seu processo de desempenho, também precisa ser treinado. Também, em algum momento, pode acontecer fatos no treino em que você é surpreendido, em que há um erro, mas que a partida continua, o campeonato continua, a ação esportiva se mantém em curso e você precisa voltar, você precisa resgatar isso de volta. Então, esse trabalho deve ser no cotidiano, nos treinos, junto com as outras funções igualmente importantes. Trabalhem uma ancoragem. Busquem com a equipe que vocês atuam que palavra, que frase que tem esse sentido e que vocês podem combinar com essa equipe, que significa, tá tudo bem, vamos dar o nosso melhor e depois a gente conversa. Como eu disse para vocês nos jogos eletrônicos, muitas vezes isso dá um chiado de comunicação imenso. Um fala, o outro começa a falar e vira uma discussão durante o jogo, quando na verdade ali não é a hora de ver o que aconteceu, por que errou. Por isso a palavra âncora. Seguimos em frente, dando o nosso melhor, depois se precisar a gente conversa. Então lembrem dessa ideia, dessa ação, que ela é muito importante, ela é muito contundente e sobretudo quando as equipes têm um acesso emocional, afetivo, um significado diante dessa expressão, diante dessa palavra, a gente tem benefícios muito grandes. E isso, sem dúvida nenhuma, ajuda o time a ter confiança,
a ganhar corpo. E você sabe que você tem ali qualquer coisa, uma espécie de um backup mental, né, se assim a gente pode chamar, que em qualquer momento você chama, você diz ali naquele momento aquela palavra e com aquele significado o time continua em franca performance, né? E procurando não ter aí prejuízos que aquele momento, aquela situação, porventura possa gerar. Tá bom, pessoal? E é isso. Se vocês curtiram aqui, eu peço para clicar em curtir, sigam o nosso canal, comentem, compartilhem, é muito importante para a gente, para a divulgação da psicologia do esporte. E lembrando que toda segunda-feira tem as segundas da Psi do Esporte, no @João Ricardo Kozak, meu Instagram, sempre temas novos, convidados especiais, tá tudo lá no meu feed, @João Ricardo Kozak. Espero vocês. Grande abraço.